Ontem à noite aconteceu a luta entre Whindersson Nunes, o humorista, e o tetracampeão mundial do boxe, o brasileiro Popó, Acelino Popó de Freitas. E, sinceramente, foi surpreendente a luta, foi surpreendente mesmo, assim, e eu quero falar sobre isso hoje aqui, mas antes disso já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário e se inscreva no canal também. O que aconteceu? Qual foi a treta entre Popó e o Whindersson Nunes? Na verdade, não tem nenhuma treta, na verdade foi um espetáculo que eles organizaram, né? O Whindersson Nunes pratica boxe, já tem alguns anos, e ele queria se superar e ele desafiou o Popó, que aceitou. E eles foram lutar ontem em Balneário Camboriú, e foi uma luta bonita, foi interessante, porque eu imaginava que o Popó pegaria mais leve do que ele realmente pegou, né? O negócio ali foi complicado pro Whindersson Nunes, o Popó tratorou o Whindersson Nunes, não foi nocaute, acabou no final sendo um empate, porque era um espetáculo, era um show, não era de fato uma luta pra valer, mas o Whindersson Nunes aguentou 8 rounds com o Popó e foi bem legal mesmo. Quem curte o esporte, quem assiste boxe, eu acho que se divertiu com a luta ontem. E eu quero falar algumas coisas aqui sobre esse assunto, porque primeiro tem a ver com o próprio Whindersson Nunes, né? Alguém que não precisaria fazer isso. Alguém que já é muito bem sucedido no campo do humor, já é alguém bastante conhecido, que não precisaria passar por isso. Realmente não precisaria, mas ele quis se desafiar. E aí entra um fenômeno contemporâneo de vários youtubers, vários influenciadores, várias personalidades que estão desafiando atletas, né? A gente viu recentemente uma luta entre um dos maiores youtubers americanos, que é o Logan Paul, desafiando o Mayflower, que é também um fenômeno do boxe norte-americano, e também foi uma luta interessante. Foi, acho que, talvez não tão legal quanto a do Popó contra o Whindersson, mas foi uma luta ali que o Logan Paul aguentou também, né? Conseguiu aguentar até o último round. Mas é um show, e as pessoas se divertem. Não sei se o Whindersson tem alguma pretensão de lutar profissionalmente, de se tornar um boxeador, não sei se é o caso, aparentemente não, mas se fosse, aí demonstra também como faz a diferença a experiência, né? Porque o Popó dominou a luta, e você percebe ali como ter, sabe, essa trajetória que o Popó tem, a experiência no ringue faz muita diferença, e ele amaciou o Whindersson ali, que não tinha a menor chance, não tinha a menor possibilidade do Whindersson derrotar o Popó. Inclusive ele quase nocauteou o Whindersson umas 3, 4 vezes. O segundo ponto que eu acho que vale mencionar é como esse tipo de evento agora, né, como fez o Whindersson e o Popó, pode ajudar muita gente, muitos jovens, a se interessarem pelo esporte. Eu sei que tem pessoas que não gostam de boxe, ou não gostam de artes marciais porque acham violento, mas eu posso dizer aqui pra mim que é o meu guilty pleasure, né? O tipo de coisa que eu gosto e que, se duvidar, eu acho que é o que mais assisto no YouTube. Eu fico assistindo aqui vídeos de luta, vídeos de mestres fakes. Então, assim, eu curto bastante, realmente é um tema que eu gosto bastante. Já pratiquei artes marciais em diferentes momentos da minha vida. Recentemente estava fazendo boxe também, estava fazendo com um treinador que ganhou o prêmio de melhor treinador do mundo. E é muito legal, sinceramente, assim, é um esporte bastante interessante, embora diferente de outros marciais, né, como Kung Fu, por exemplo, que você tem dezenas de socos e chutes diferentes, e as formas, e os diferentes tipos de estilos, e as armas, o boxe tem meia dúzia de socos e é isso. É difícil ter noção de quão tático é o esporte até você começar a praticar, né, o modo como você tem que controlar o ringue, e ir acuando o seu adversário, e tentando tomar controle, e também as combinações, os socos, ou seja, é um esporte bem interessante, e que exige uma resistência formidável. Como eu falei, é difícil quem não pratica entender quão difícil é você se manter de pé, como fez o Whindersson Nunes ali, durante 8 rounds, levando porrada, levando porrada. Porque você passar um round dando soco no saco de pancada, já é de arregaçar a pessoa, já é de você acabar assim, sabe, sem fôlego. Passar 8 rounds levando porrada como levou o Whindersson Nunes, de fato, é formidável mesmo e exige muita resistência. É que a gente pode pensar no boxe quase como uma metáfora pra vida, inclusive, né? Que não basta você saber dar porrada, tem que saber levar a porrada também e aguentar as porradas. O interessante no Brasil é que não há uma grande tradição de boxeadores, né? Você tem alguns nomes como Popó, como Maguila, mas não há de fato assim esse apelo popular que tem nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Cuba, que são esportes populares, são esportes com estrelas mesmo, né? Nos Estados Unidos você tem ali inúmeros boxeadores famosos como o Mike Tyson, como o Holyfield, como o Foreman, como o Sugar Ray Leonard, como o Oscar de la Hoya, ou o Muhammad Ali, que é um dos mais famosos de todos, né? E esses esportistas do boxe americano não são apenas referências dentro daquele campo. Muitas vezes eles acabam sendo referências fora também dos ringues. São pessoas que mudam a percepção coletiva sobre a sociedade. O Muhammad Ali foi alguém que representou um espírito de resistência nos Estados Unidos nos anos 60 e 70. Foi alguém que, por exemplo, se recusou a servir no exército durante a Guerra do Vietnã, porque isso ia contra os seus princípios de enfrentar pessoas que ele não conhecia no meio de uma selva na Ásia. Então ele vai lá e se recusa a ir para a guerra, ele vai preso e também ele é punido, perde o cinturão dele no boxe e ele se torna um símbolo de resistência. Então, assim, quando você vê a vida do Muhammad Ali,
você percebe como essa pessoa inspirou uma geração inteira de jovens negros americanos e como mudou também a percepção sobre o orgulho dos negros. Só uma coisa que é interessante que vale mencionar aqui, quando eu praticava boxe com o meu treinador aqui, um dia eu perguntei pra ele assim, se tinha grandes boxeadores aqui na Espanha, né? Porque eu não conheço o cenário de boxe aqui, né? Tem algum grande boxeador aqui? E ele me disse o seguinte, olha, aqui não tem grandes boxeadores porque não tem pobres o suficiente. E eu fiquei dias pensando sobre aquilo que ele falou pra mim, né? Fiquei pensando, porque assim como o futebol no Brasil ou o próprio boxe nos Estados Unidos, é o tipo de esporte que, para muita gente, acaba servindo de possibilidade de ascensão social. Acaba agremiando, né, acaba reunindo pessoas de classes mais baixas, que veem naquele esporte a única possibilidade de deixarem a condição que elas estão. Então, se você olhar nos Estados Unidos, você vai ver que durante muito tempo você tinha lá os imigrantes pobres, italianos e irlandeses que lutavam, depois os jovens negros, né, pobres, americanos, os latinos. Então, foi de fato, e ainda é, na verdade, uma das grandes portas de ascensão social para jovens pobres dos Estados Unidos. E também em outros países no qual isso também acontece, né? Por exemplo, o treinador da Argentina, e ele foi treinador de um dos maiores boxeadores argentinos. Por isso que essa luta do Popó com o Whindersson pode, de fato, abrir as possibilidades para que outras pessoas se interessem e vejam nesse tipo de luta, nesse tipo de espetáculo, porque é isso, na verdade, o boxe acaba se tornando também um grande espetáculo, né? Reunindo as pessoas para assistir esse espetáculo, permitir com que jovens vejam uma possibilidade de criar uma carreira nesse esporte. É claro que é triste pensar que, para certas classes sociais, a única possibilidade é através do esporte, ou do funk, ou do rap, ou de algum tipo de produção cultural ou esportiva, né? Que outras portas sejam fechadas. Mas se você, por exemplo, vê a franquia do Rocky Balboa, o filme com o Stallone, que depois vira o Creed, né? Se torna uma outra franquia, você percebe que é justamente o tema desses filmes, né? Alguém que está no fundo do poço, que não tem como descer mais. Então, assim, ele vê ali a possibilidade de subir. Quando você não tem nada a perder, e aqui vem a frase do meu treinador, né? Quando você não tem nada a perder, então tudo é lucro. Se você ganhar, ganhou. E a gente tem que pensar que esses influenciadores de fato influenciam as pessoas, né? Por exemplo, a gente pode pensar na febre que teve do Kung Fu nos anos 70, que foi decorrente do Bruce Lee, dos filmes do Bruce Lee, e isso também criou uma geração de jovens que se interessaram pelo Kung Fu. Então pode ser agora que o exemplo do Whindersson também cria uma geração de brasileiros interessados pelo boxe que possa fortalecer essa modalidade no Brasil. Seria interessante mesmo. Você não tem a obrigação de curtir ver dois homens lutando ou duas mulheres lutando, não tem obrigação, mas são modalidades esportivas e que, assim como outras modalidades esportivas, demonstra, né, a excelência de certos atletas no seu campo. Eu quero saber se vocês assistiram ontem a luta do Whindersson Nunes contra o Popó. Como eu falei, eu imaginava que o Popó fosse pegar mais leve do que realmente pegou, porque ali ele macetou o Whindersson, talvez tivesse nocauteado o Whindersson se ele houvesse realmente com força total, mas foi uma luta interessante, foi bem divertida mesmo, e depois da luta, o Whindersson Nunes desafiou o Logan Paul, que é o youtuber americano que enfrentou o Mayflower. Então vamos ver se vai rolar alguma coisa a partir disso, né? Seria um grande espetáculo também, nesse caso mundial. Seria lá um grande youtuber americano com um dos maiores youtubers brasileiros, e aí o negócio ia ser bem interessante também. Mas o que vocês pensam sobre isso tudo aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!